Ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zé Quimbandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Voz de Exu. Eu sou Lau Francisco e estamos aqui com o seu Zé Quimbandeiro, a nossa voz da consciência. Salve, filho. Salve, senhor. Salve, menino. Como Salve. vai o senhor? Tudo bem? Eu tô bom. E você? Eu tô ótimo. E vocês tudo? Tão como? Conta pra nós. Conta como pra é que vocês nós, escreve. Pergunta, pode mandar perguntas a respeito do programa de hoje, de como que vocês estão, do que vocês estão sentindo. A gente quer saber. Escreve lá pra gente, tá bom? Olha só, seu Zé, eu queria trazer um assunto interessante hoje aqui pra gente. Queria falar um pouquinho do quanto as pessoas atualmente são escravas do seu dia a dia, do quanto as pessoas perderam a simplicidade das coisas, das percepções. As pessoas mal olham para cima, elas saem da sua casa, vai para o seu trabalho, pega o seu ônibus, pega o seu carro, pega o seu Uber, sei lá, e sua bicicleta, e as pessoas mal olham para cima, elas não percebem o vento batendo no rosto, o sol, as coisas. O que está acontecendo com as pessoas, seu Zé? O senhor acha que isso é uma incapacidade de contemplar a simplicidade das coisas? A rotina tem matado esse sentimento, essas emoções? Ô filho, olha, quando que você fala que as pessoas não estão sabendo aproveitar as coisas, a gente tem que saber que pessoa, Uhum. né? Às vezes você fala de uma pessoa de São Paulo tem uma vida mais corrida do que, por exemplo, uma pessoa que mora no interior. Uhum. Então, a capital, você paga um preço. No interior, você paga outro. Tá. Se é uma pessoa de mais idade, ela tem tempo, mas às vezes ela não tem saúde. Então, ela tem todo o tempo para contemplar o céu, mas a saúde dela se foi e a preocupação dela está voltada para aquilo que ela não pôde preservar Tá. na sua existência. Uhum. Se você fala de uma pessoa mais jovem, eles têm tempo, mas eles não sabem que olhar o céu é importante. Certo. Eles não têm a maturidade e o aprendizado de uma vida. Quando você pega aquela pessoa que está construindo a história dela, então ela está estudando, ela está trabalhando, ela está construindo uma família, ela alega que ela não tem tempo para olhar para essas coisas, porque ela está preocupada. Ela tem boleto, ela tem obrigação, ela tem compromisso, ela tem hora para tudo. Aí chega em casa, tem os filhos, tem o marido. Então, filho, cada etapa da vida do ser humano, o ser humano tem uma importância, né? Uma necessidade. E se você entender que cada idade tem uma necessidade, você consegue entender que com o tempo tudo leva para o mesmo lugar. Ninguém conseguiu aproveitar a sua vida como poderia. Porque a pessoa se preenche de obrigações e de ocupações e de preocupações. Uhum. E isso faz parte. O ser humano é isso. Você pega, por exemplo, às vezes uma pessoa que está num lugar mais tranquilo, Uhum. ela tem tempo para tudo, mas ela sente falta de ter um objetivo, de ter um compromisso, de ter uma regra. Uhum. Então, o ser humano ele está sempre em falta. Ele nunca está satisfeito. Uhum. Falta tempo para viver, falta tempo para contemplar, falta tempo para o lazer. E quando você tem tempo, você não tem dinheiro para nada disso. É verdade. E eu vejo muito as pessoas, às vezes, me procuram falando isso, que queria ter dinheiro. E acredita que se tiver dinheiro, vai ter tempo para gastar esse dinheiro. Mas por que as pessoas correlacionam sempre essa questão do tempo em ter dinheiro? Porque às vezes para se divertir ela pode andar descalça num parque do lado de casa. Então você concorda que você não precisa de nada para se divertir, você só precisa querer se divertir? Exatamente. Então não é prioridade para as pessoas.
Sei. Porque se fosse, elas fariam. A prioridade delas é alguma coisa que não é possível. Por quê? O impossível gera no ser humano o desafio. E esse impossível é tão impossível que você nunca realiza. Você vive uma vida que necessariamente vai faltar um monte de coisa. Vai faltar um monte de viagem, vai faltar um monte de amores, vai faltar um monte de passeios, vai faltar o tempo que você queria ter tido a mais com seus bichos, com seus pais, com seus filhos, com seus amores. Vai faltar o tempo que você queria ter tido para você. Ou seja, se o ser humano já vive na falta, ele só precisa entender o que de verdade é prioridade. Você Entendo. trabalha muito para ter dinheiro. Aí você tem dinheiro e nesse trabalhar muito, às vezes você perdeu a saúde, você perdeu a família, você perdeu um amor, você perdeu o tempo de qualidade com seus filhos. Uhum. E o dinheiro não paga isso. Entendo. E isso me faz pensar que o ser humano deveria pensar no que é verdadeiramente prioridade. Porque você se acostuma. Você se acostuma a acordar todo dia e fazer as mesmas coisas. E quando você acorda todo dia e faz as mesmas coisas, você repete o mesmo padrão, que gera o mesmo resultado. Uhum. Você não vive um dia novo. Você repete todos os dias anteriores. Você não criou nada. Uhum. Você só repete. Você mantém um padrão, você pensa as mesmas coisas, você levanta da cama do mesmo lado, você come Uhum. a mesma coisa. Uhum. Então, em que momento que você faz alguma coisa nova? Isso é uma forma de a gente teria que se confrontar, na verdade, para encontrar essa verdade dentro de nós mesmos, não é, seu Zé? Olha, filho, eu não sei nem se é verdade ou não. Eu acho que o ser humano ele vive uma ilusão de realidade. Imagina se todo mundo pensasse que esse momento aqui é passado. Que, na verdade, a gente está lembrando disso em um outro estágio. Sim, Como se a vida do ser humano fosse uma grande lembrança. sim, Por isso que você não lembra de tantas coisas. sim. Porque não é uma experiência, é uma lembrança. No tempo e espaço, tudo isso aqui já acabou. Certo. E as pessoas estão achando que elas ainda estão construindo algo, quando elas só repetem isso. No momento em que elas constroem um dia diferente, ela arrebenta essa matrix. Aí ela está fazendo a história dela. Antes disso, não. E é só repetição. É como um sonho, um sonho, um looping. Você sabe, Fio, quando eu vivia na Terra, eu não entendia muito essas coisas. Eu achava estranho, porque eu via que a vida era mais ou menos a mesma coisa. Quando eu vim para o lado de cá, e trabalhando com a espiritualidade, eu entendi que é como se vocês estivessem dormindo. Vocês repetem uma estrutura idêntica do começo ao fim. Vocês só crescem e envelhecem. E mexem um pouquinho na cabeça. Mas vocês mais ou menos repetem as mesmas coisas. Sim. Então, quando você para e cria algo novo, você rompe com essa estrutura. Ali a tua história começa. Mas poucas pessoas entendem isso, então elas só mantêm. Quando o senhor diz a questão da repetição, o senhor está falando na sociedade de uma forma geral, ou o senhor está falando em termos de ancestralidade, em termos de família? O que o avô Os fez, o que o dois. pai fez, o que a mãe fez? Os dois, filho. Olha, você
faz as mesmas coisas que você tem mania de chamar de rotina. Tá. Isso é você fazendo. Uhum. Mas o que você faz, seus pais já faziam. Você pensa do mesmo jeito, você tem as mesmas frases, você leva o mesmo padrão. Quando alguém consegue fazer uma coisa diferente, essa pessoa é o pai e a mãe dela um pouquinho melhorado só. Sei. Ou em uma outra época um pouquinho mais evoluída. Uhum. Mas ainda é a mesma energia. Entendo. É como se fosse uma força que te leva para frente, independente de qualquer coisa. Você vai sair daqui e você vai chegar lá. Mas isso não significa que você é senhor da sua história. Tá. E para você ser senhor da sua história, você tem que dar pausas na sua vida e observar o céu. Aí entra essa questão de perceber o seu entorno. Porque às vezes a gente está tão escravo desse dia a dia e dessa rotina, que a rotina acaba ficando acachapante, né? Ela acaba meio que cai uma bigorna na sua vida e aquilo vai. A gente vai tocando do jeito que dá. Ô, filho, eu vou te fazer uma pergunta agora. Vamos lá. O que mudaria na sua vida se hoje você acordasse e fizesse tudo diferente? Nossa, talvez eu tivesse uma outra vida. Talvez fazendo você diferente. colapsasse a sua estrutura? Tá. E aí, quando ela rompe, você pode criar algo novo? Só assim. Sim. E se você hoje não acordasse? Nossa, seu Zé. Se eu não acordasse, talvez eu não tivesse, né, acordando, eu teria a oportunidade de colapsar a estrutura e construir algo. Agora, se eu não acordasse, nada acontece. E é isso que acontece. Na verdade, nada acontece. De que vale tanta regra, tanta preocupação e tantas obrigações? Se você hoje fizer tudo diferente, você muda a estrutura, porque você vai colapsar. Tá. E se você não acordar, você também muda a estrutura. Sim. Então, para que tanto sofrimento criado nessa urgência de repetição? Nossa, isso. Olha, seu Zé, o que a gente vê atualmente na sociedade, então, por exemplo, outro dia eu estava numa fila, assim, num lugar, né, e tinha uma mãe com uma criança atrás de mim. E a criança, assim, falando com a mãe de uma forma ansiosa, né, falando, mamãe, amanhã vai ter a natação? Eu falei, vai ter a natação. E depois a aula de literatura também vai ter? Vai ter. E o judô? O judô também vai voltar? Depois que ela estava falando que as férias paralisou tudo, né? E ela ia voltar às atividades normais, né? Então era o judô, era a natação, era a aula de literatura, a aula de inglês, depois a aula de alemão, de não sei o que, não sei o que. Às vezes essa estrutura ela é criada desde criança, nos tempos atuais, estou falando de tempos atuais. Ela às vezes é criada dentro das próprias famílias, Ô essa filho, rotina. Você está me contando a história de uma mãe com uma criança. Aham. Você pode olhar para a criança e falar, nossa, essa criança tem a obrigação de cumprir todas essas regras desde cedo. Isso. Ou você pode olhar para essa mãe e dizer o quanto essa mãe quer se livrar dessa criança e por isso ela obriga essa criança a ficar tanto tempo ocupada. Você já pensou nisso? Não pensei nesse aspecto, mas na hora eu achei um pouco estranho, assim, eu falei, poxa, que horas que ela fica com a filha? Mas será que ela quer ficar com o seu filho? Então, aí acho que não, né? Entende? Sim. Tudo que você vê de fora, você tem um ponto de vista. Uhum. Uhum. E tudo que você entende dentro da estrutura, você só vai entender quando você der uma pausa. Tá. Você está falando de uma mãe que a única função é ser mãe. Sim. E de um filho que a única função é ser É ser filho. filho. Em Uhum. que momento que estes dois interagem só isso? Só simples assim. Uhum. Muito pouco. Uhum. Porque essa mãe precisa de tempo para fazer as coisas dela, então ela ocupa o tempo desse filho. Uhum. Qual é a escolha dele?
E qual Entendo, foi a dela ao escolher ser mãe? entendo. Então, o ser humano, ele perde muito tempo tentando compensar as coisas que ele poderia ter escolhido de forma diferente. Ou seja, a gente sofre à toa. É, de verdade é. E acho que na grande maioria das vezes, seu Zé, eu acho que nós, né, quando eu falo nós encarnados, a gente pensa que isso vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. É um sentimento que a gente traz para as nossas vidas, não é? É uma urgência Uma e uma urgência, angústia. uma angústia desnecessária, né? Olha, existe uma angústia existencial. Tá. Às vezes você quer fazer tão bem feito que você não faz o que precisa fazer. Uhum. Você quer ser um ser humano tão completo que você não é mais humano. Ai, nossa, isso é muito real. Você quer ser um pai tão fantástico que você não é pai. Você quer ser o melhor namorado do mundo. E você só tem que ser. O melhor vem do ser. Mas será que as pessoas estão deixando de ser porque elas querem ter primeiro? Filho, talvez elas nem sabem o que são. Porque se não para, como é que você vai saber? Precisa de um pouco de silêncio dentro da cabeça, né, seu Zé? É. Eu acho que, então, por exemplo, a gente poderia colocar a tecnologia, então, por exemplo, como não como responsável, os responsáveis somos nós, mas tem coisas que às vezes agravam determinadas situações, né? Então, muita notícia, é celular, é televisão, é o jornal, é a revista, e aí chega a noite e as pessoas estão dentro de casa e elas mal têm assunto para conversar. Vocês sabem que a tecnologia de vocês é ultrapassado para nós. Ah, isso é um assunto legal, hein? É. Então, filho, você já pensou que agora com essa inteligência artificial você não precisa se encher de lixo? Você pode só chegar em casa como antigamente, ligar o jornal e ver o Uhum, resumo do dia? sim. E você pode fazer isso com a inteligência artificial. Uhum. Você diz o que é importante para você saber e a inteligência artificial faz um resumo do que aconteceu e dizendo o que é importante para você como um resumo e você não precisa se encher de lixo. Uhum. Teoricamente, você vai ter mais tempo para aproveitar a sua vida, mas será que você sabe o que é aproveitar a sua vida? Então, seu Zé, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Eu acho que a grande maioria de nós não tem esse conhecimento, a gente não tem essa noção, infelizmente. Se for possível ter um sistema que você não precisa estar ligado na internet 24 horas, que resume para você o que é de fato importante e te ajuda a aliviar tudo, digamos que você tenha mais tempo. E você vai fazer o que com o seu tempo? Você já se planejou para ter mais tempo? Exatamente. Acho que a gente não pensa nisso, quase ninguém pensa nisso. Em ter mais tempo, as pessoas mal param para pensar a respeito das suas próprias questões. As pessoas pensam a respeito dos problemas que elas têm para resolver dentro do seu dia a dia. Ô filho, você não é o problema que você tem. Uhum. Você não é a dívida que você tem, você não é o dinheiro que você tem. O que você é o que você precisa descobrir nessa existência. Porque é só isso que vai passar se você não acordar. Tá, É só isso que você vai levar de verdade. tá. Agora, se você acordar e se encher de coisas, você nunca vai descobrir quem você é. O conhecimento indiano chama isso de potencialidade máxima. Potencialidade pura, aliás. Eles dizem que se a gente conhecer a nossa potencialidade pura, a gente passa a entender a nossa própria alma. Seria mais ou menos isso que o senhor está falando?
se equipara a esse Pode conhecimento? ser, pode ser. Pode ser Se isso você também? tirar tudo, tudo, todas as suas preocupações, todas as suas obrigações e tudo que você pensa ser melhor, o que sobrar é você. Uhum. E o que que você faz com o que sobra? Conhecido por você. Conhecido como você. Essa é a palavra. Tá. O que que você faz com isso? Dependendo do grau de frustração do ser humano, ele vai encher esse ser de problema para resolver, porque daí ele é um herói. Uhum. Ou ele vai resolver de questões para solucionar, ou ele vai criar um caos para tentar colocar ordem, porque ele descobriu que ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele quer e não sabe para onde vai. Eu estava vendo uma postagem hoje de um empresário e ele dizia assim: todo homem deveria pensar nisso. Aí ele pontua assim, né, coloca lá os pontos, né? Do que um homem precisa para ser feliz. Ele falou homem, mas acho que de uma forma, homens, mulheres, falou de uma forma geral. Aí ele colocava assim: um carro, uma casa, uma esposa, filhos e o carro, a esposa, os filhos e problemas para resolver. Problemas O para senhor falou resolver. isso, eu lembrei da postagem. Mas, Fio, olha que interessante, isso daí podia ser a perfeição há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje as pessoas não querem carro porque tem meio de transporte, tem esses aplicativos. Uhum, Hoje o adolescente com 18 anos, ele não quer carta. Ele vai ter carta com seus 35. sim. E olha lá se precisar. Uhum, Ele não quer esposa, ele não quer marido. Se ele pode beijar todo mundo, tem aplicativo para isso também. Para que ele vai querer uma pessoa só? tem aplicativo para tudo. Aí ele não quer filho, porque filho dura muito. No máximo ele arranja um bicho que dura menos Uhum, e que dá menos trabalho. sim. E ele também não quer problema, porque ele também não quer mais nem ter o compromisso de ter que resolver o problema. Olha como a mentalidade mudou. Nossa, mudou demais. Eu tenho um filho e, e é exatamente isso. Ele não sabe dirigir. Pô, você não quer que eu ensine você a dirigir? Não quer. Tem o menor interesse. Eu falei, gente, você não tem aplicativo. Na hora que eu quiser sair, eu só pego o celular e chamo. Então você fala, gente, Ô, né? filho, aí que tá. Ele é mais inteligente ou menos? Porque ele sabe quanto custa um carro, com taxas, com tudo, e ele sabe quanto custa um aplicativo para sair quando ele quiser. Ele não Exato, precisa de um carro na garagem. exato. Olha como ele está livre, mas ele está tão livre que às vezes ele não tem propósito. Qual é o propósito dele? Exato. Porque assim, se a pessoa não faz questão do aplicativo, então ela quer um carro. Então ela vai querer um carro legal e tal. Então ela vai trabalhar para ganhar dinheiro para comprar o carro. Aí a pessoa compra o carro. Aí passa 2 anos, ela fala, olha, eu vou querer um carro novo. Aí ela tem um outro propósito. E o propósito acaba se construindo sobre poeira. Que na verdade isso não tem importância nenhuma. Se for considerar o que o senhor acabou de falar, que a gente tem que considerar o que está aqui, né? O que está aqui, se a gente considerar o que a gente põe na mesa, se a gente fizer essa autoanálise, né? Às vezes não sobra nada. Filho, de verdade, de verdade, de verdade, numa existência, poucas coisas são tão importantes Uhum, quanto vocês julgam ter importância. A roupa que você veste, o carro que você tem, a casa que você mora, pouco importa. Vai te definir mais os amigos que você carrega, as experiências que você vive e aquilo que você é. uhum. Porque todo o resto é transitório. Se vem uma enchente, leva. Leva tudo. Se vem uma crise, leva. É verdade. Então, o ser humano só tem, de fato, aquilo que nada levaria. As amizades ninguém leva. O que você é não se leva.
né? O que você pensa, o que você vibra, o que você constrói a partir de você é seu. E tudo que está fora, se você precisasse hoje começar de novo, é até mais fácil começar sem nada do que começar com tudo. É verdade. Porque tudo você tem que manter, e tem que ter dinheiro para manter. Uhum. Agora, se tudo der errado e você perder tudo, você Nossa. vai se recuperar emocionalmente e talvez você multiplique muito mais rápido do que você fez para chegar até aqui. Você acha que assim, a ansiedade também pode influenciar bastante? As pessoas são muito ansiosas, né? Fala para mim, o que que é para você a ansiedade? Nossa, assim, vou falar no meu caso, assim. Por exemplo, muitas vezes eu me vejo ansioso para chegar. Hoje nós estamos gravando numa quarta-feira. Às vezes eu fico ansioso que a quinta chegue logo, porque eu tenho uma coisa importante que vai acontecer no dia seguinte. Tá. Então aí eu fico, né? Não, eu quero resolver logo, quero estar logo, quero viver aquela situação logo. E às vezes até essa situação passa e quando você vê já era. Era 2 horas, quando você vê já são 4 horas da tarde e o negócio já passou. E eu estava ansioso desde ontem. A ansiedade é a necessidade de criar um sofrimento sem base, sem motivo, sem porquê e que passa do jeito que veio. Uhum. É isso? Pelo que, assim, dentro da minha experiência, sim. Talvez seja das pessoas E também. aí, quando você fala que o coletivo está ansioso, Sim. significa que o coletivo está criando um sofrimento sem Desnecessário. base, só para alimentar aquele estresse que já existe dentro da corrente sanguínea dele? Eu acho que essa é a realidade. Então, isso está mais para você estudar na biologia Uhum. o que é a substância que o estresse libera. Entendo. Se você parar para pensar, é a mesma substância de uma atividade física, é cortisol, não é? E aí, isso gera uma coisa que se chama adrenalina. Adrenalina é a emoção de viver uma experiência intensa, exótica, uma experiência como um esporte radical. Uhum. É a mesma coisa. Só que a vida está tão monótona que a única forma de você ter aquela substância no seu corpo é criando essa tal de ansiedade, ou seja, tá ruim. Então, se a pessoa ela tá ali dentro do seu contexto de vida, resolvendo, fazendo e tal, ela não tem motivos para ser ansiosa, porque o tempo dela, né? O senhor vem falando muito sobre essa questão do tempo, o tempo dela é escasso. Ô filho, ó, se tá no seu poder, É, não precisa de ansiedade, porque a hora que chegar o seu momento, você resolve. sim, Se não está no seu poder, a ansiedade não adianta. tá. Então você cria uma substância para alimentar o seu corpo de uma emoção que de fato você não vem tendo há muito tempo. Talvez Isso é você muito legal. teria essa emoção em qualquer atividade mais nobre. Mas como a tua vida está muito sem sal, você cria ansiedade. Dizem que a ansiedade é pensar no futuro e depressão é no passado. Uhum. Quando é que você está no agora? Nossa, outra pergunta de R$1 milhão. Acho que a grande maioria não está no agora. Ou a pessoa está pensando no amanhã, ou ela está no passado. Você quer fazer um teste para saber quando as pessoas estão no agora? Quero. Nós estamos aqui conversando. Tá. Você escuta o que eu digo e Uhum. responde de acordo com o que você ouviu. Uhum. E eu escuto a sua resposta e respondo para você de acordo com o que eu ouvi. Uhum. As pessoas, quando elas estão trocando informações uma com a outra, dialogando, elas não escutam o que o outro está falando. Uhum. Elas querem falar o que elas querem falar. Uhum. Às vezes até fora de contexto, porque elas colocaram na cabeça, eu vou falar isso para ele de qualquer jeito, vou achar uma oportunidade. Então elas ficam pensando naquilo, elas não estão ouvindo a conversa. Nossa, isso é muito legal. Isso Isso é já muito é legal. ansiedade. Que é a chamada escutativa, né, seu Zé?
A gente tem uma denominação para isso, que é a escuta ativa. Você escuta e reage. Mas no caso, como o senhor está dizendo, a grande maioria das pessoas, elas não estão escutando. Não. Estão olhando na sua cara, mas não está te escutando. Ela está pensando no outro problema, noutra coisa. É. E aí ela quer falar para você o que ela quer falar. E isso acontece no dia a dia. Você vai escovar o seu dentinho, você nem lembra se escovou. Porque você faz tudo igual. Tudo que você faz por repetição, você não está no presente. A sua cabeça está em qualquer outro lugar. Ou seja, se você não está no presente, você não constrói nada. Você só repete e colhe os mesmos resultados. Mas como se manter no presente diante, às vezes, da necessidade de ter que cumprir determinadas rotinas? Como que a gente se mantém no presente? Mas você consegue cumprir o que você tem que fazer amanhã agora? Não. Agora não. Então, estranho é você dizer isso para mim. Você não consegue fazer agora o que você vai fazer daqui a pouco. Você só vai fazer daqui a pouco. Sim. Então, por que você só não fica aqui e presta atenção no que está fazendo? Sim. E isso serve para tudo. Tá. Estou comendo, presta atenção na comida. Eu estou conversando com alguém, presta atenção. Eu vou escovar o dentinho, presta atenção. Entendo. Você tem que puxar a tua atenção para o presente. Porque a atenção é um cavalo selvagem, vai sair correndo. Tá. Mas o segredo da construção de uma realidade próspera é você puxar a sua atenção para o agora. Agora. Se eu vim aqui pegar isso aqui e ficar manuseando, você vai olhar e vai falar, olha, por que ele está com isso? E aí a gente está conversando e você está pensando, mas por que ele está com isso? Aliás, o que é isso? E a tua cabeça vai começar a criar perguntas e questões. E você não consegue puxar a sua atenção de volta, até que você me pergunte, o que é isso? E aí eu falo, isso é um charuto. E coloco de volta, acabou. Entreguei a atenção, respondi a sua pergunta, a gente volta para a conversa. Ou seja, puxa a sua atenção para o agora. Seja lá o que for, agora. Seu Zé, a gente estava falando de tecnologia, né? As redes sociais em si, né? As empresas de tecnologia dizem que a grande moeda da atualidade é a atenção. Então, as pessoas estão com atenção lá na rede social, no TikTok, etc., né? Mas elas estão com atenção ali numa informação que no momento seguinte ela faz isso, ela desaparece. Então, na verdade, ela não está com atenção em lugar nenhum, né? Ou talvez está com atenção numa coisa pouco importante. Sim. Coloca atenção na coisa certa. Por isso que eu falei, se você sabe qual é a sua prioridade, você sabe para onde você vai direcionar a sua atenção. Agora, se você não sabe qual é a prioridade, não tem o que fazer. Sim. Não tem fé que mude a história de uma pessoa que não sabe de verdade o que quer. Como que, assim, por exemplo, como que o senhor lida com uma pessoa que vai com um questionamento desse, que o senhor percebe que ela não está percebendo, que ela está sem propósito, ou então que ela está perdida dentro de si mesma, ela não está reconhecendo a sua própria realidade, a pessoa está ansiosa. Como que o senhor lida com uma pessoa assim? Você está me perguntando como é que eu lido com 99,99% das pessoas que me procuram? Exatamente, seu Zé. Sabe, filho? Olha que coisa gostosa. Olha isso. A pessoa chega, eu abraço. Quando eu abraço, eu toco. Sim. E as pessoas não estão acostumadas a sentir. E quando ela sente, ela para. Aquilo é bom. É ali que ela quer ficar. E ali eu já trago a atenção dela para mim. Tá. Então eu posso abraçar porque eu gosto de gente, mas eu posso abraçar por uma estratégia. Sim. Sim. De trazer a atenção daquela pessoa para mim. Sim. Porque ela pode estar pensando em qualquer outra coisa, e com a cabeça em qualquer outra coisa. Menos na conversa que a gente vai ter. Mas isso também é o senhor que é assim, não é? É uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia
de atendimento, de trabalho espiritual, mas é porque o senhor é assim, o senhor tem essa questão da empatia, né? Digamos que eu não fosse um guia, É. eu fosse um vendedor de copo d'água. E aí, para eu vender o meu produto, eu ia fazer você tomar essa água para eu te mostrar o quanto esse copo é bom para preservar o sabor da água. Uhum. E eu ia colocar a água mais pura e filtrada e qualquer coisa para te convencer. Mas eu só ia prender a atenção porque eu ia fazer você sentir. Você ia ter que sentir o sabor da água. Uhum. Então, se o ser humano conseguisse fazer com que o outro sentisse, naquele instante ele teria a atenção daquela pessoa. E Uhum. aí é uma questão de manter. Como manter é outra coisa. Uhum. Mas seria uma forma de você trazer aquela atenção. Uhum. E a partir dali você desenvolve uma relação. Sei. O fato de eu ser guia e eu agir desse jeito mostra que se você for qualquer outra coisa e agir de uma forma que o outro sinta, você tem a atenção do outro. Entendo. Olha só, técnica de venda. Técnica de vendas de Exu. Que é técnica melhor do que essa, gente? Mas isso que você está falando é muito interessante, que eu acho que para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de uma estratégia, a gente precisa de um direcionamento, e a gente precisa saber o que a gente quer tirar daquela situação, não é? Mais do que o que você quer tirar, o que é que você quer ganhar Ah, é. como construção da pessoa que você é. É. Porque você está o tempo todo construindo, como se você fosse uma sacolinha velha. E nessa sacolinha velha, você vai ter que escolher o que é que você vai colocar dentro, porque não cabe tudo. Aham. Mas se você escolher, você vai ter o melhor das suas escolhas dentro da sacolinha. Aham. E eu acho que, voltando lá para o início, quando Aham. você me disse que as pessoas não estão conseguindo observar Isso. e viver a realidade, Uhum. você tem que pensar que se você é uma sacolinha e você tem que escolher o que é que você vai colocar dentro de si, fazer escolhas é muito necessário para colocar o melhor que existe dentro dessa sacola. Tá. Mas para isso, você tem que estar presente, para prestar atenção, para fazer escolhas baseado no que você está sentindo agora. Entendo. E aí você vai se preencher do agora e das coisas que são possíveis aqui. E daqui você vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, sempre preenchido do momento presente e do melhor daquele momento. Certo. E isso se chama vida. Com o tempo, você tem uma história. Quando as pessoas não fazem isso, passa o tempo e elas não têm nada. As pessoas não fazem isso, a grande maioria não faz isso porque está vivendo no piloto automático, né? Filho, olha, evolução também é aprendizado. Então, eu acho que essas pessoas não aprenderam a fazer isso. Tá. Mas você pode aprender a qualquer momento. Quem está escutando a gente aqui pode parar, respirar, calmar e começar a fazer novas escolhas. Porque, por exemplo, quem está escutando escolheu escutar. Sim, quem está escutando escolheu. Não foi automático. Exatamente. Estava lá mudando, apareceu o Exu e eu vou ouvir, deixar esse Exu falando. Sim, A pessoa escolheu. sim, Então, ali já tem uma escolha. certo. E quantas outras coisas podem ser escolhas? E se você não escolher também observar o céu, tá tudo bem. Só não reclame disso, porque não foi a sua escolha. Sim, Talvez tenha outras coisas nesse lugar e tá tudo bem. sim. Você sempre vai poder aprender a escolher o que vai colocar na sua sacolinha. Mas para isso, seu Zé, a pessoa precisa saber contemplar as coisas, né? Como o senhor disse, a gente começou a conversa falando que as pessoas não estão contemplando o sol, o vento, a chuva,
sei lá, sua esposa, seu filho, a sua própria vida, as pessoas não estão sabendo contemplar. E a contemplação faz com que você chegue a constatações, não é? Faz com que você tenha ideias. Então, contemplar a si próprio seria uma ótima estratégia de entender o que você quer. Ô, Fio, é isso. A teoria é linda. Tem que ver na prática como que o povo vai fazer isso. Então, na prática, aí já é uma outra história, né, seu Zé? Aí é bem... Na prática, tudo se torna muito difícil, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender a nossa cabeça, né? Entender como é que funciona. Às vezes a gente não sabe nem como é que funciona o corpo humano direito, né? Olha, outro dia uma pessoa falou uma coisa que eu achei interessante. Hiperatenção em coisa nenhuma. Putz, é mesmo. É isso. Hiperatenção em coisa nenhuma, ou seja, você está vendo várias coisas e na verdade você não está vendo nada. Não é isso? É isso. O que você me diz? Olha, eu digo que é isso também, seu Zé. Bom papo para hoje. É um bom papo para hoje. Olha, pessoal, eu queria falar um pouquinho das nossas redes sociais, tá? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta pra gente, procura a gente pelas redes, tá bom? @Milene_Sintra_oficial, que é a rede social da nossa mãe, Milene Sintra, tá? @Templo Rio Azul. E vou pedir a ajuda dos universitários para o nosso telefone, universitários, 9958 1003. Manda um WhatsApp pra gente. Faça pergunta. O seu Zé fica louco para responder umas perguntas, né, seu Zé? Eu fico. E também fico louco para abraçar vocês. Exatamente. Então vai lá, inclusive também atendimento online e atendimento presencial, tá bom? Se você quiser dar um abraço no seu Zé, ouvir essas palavras maravilhosas que vocês estão ouvindo aí no podcast, marca com a gente, vai lá no templo, e se você estiver em outro país, outro estado, outro planeta, pode fazer o atendimento online também. Não é mesmo, seu Zé? Isso. Obrigado, filho. Eu que agradeço, seu Zé. Obrigado a todos vocês. Salve, seu Zé. Muito obrigado. Salve, filho. Salve. Pessoal, muito obrigado por hoje e até o próximo episódio. Ele vem chegando, ele já chegou, seu Zequinho Bandeiro. Ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou, seu Zé